Doutora Helena Prata Ferreira, porque é doutorada em Direito, porque doutores, vocês... Doutorada. Bem-vinda. Obrigada. Muito obrigado, eu sei. E feliz Dia do Trabalhador, estamos aqui a trabalhar. Obrigada igualmente. Doutora, eu preciso de uma advogada. Eu quero processar o Estado. É possível? Atualmente já é possível. Atualmente, quando dizemos atualmente, quer dizer que é recente? É recente, ou seja, teoricamente sempre foi possível, só que não existia um arcabouço legal, um suporte legal para o efeito. Hoje já existe uma lei, foi aprovada, creio eu, há 2 ou 3 anos, que permite aos cidadãos a sacarem responsabilidade civil do Estado por atos que lesem a sua honra ou o seu património. Por exemplo, saímos daqui a bocado e vamos a caminho de casa e não há luz na estrada e nós atropelamos alguém. O Estado tem que ser responsável de alguma coisa, de alguma forma, não? Não. A responsabilidade civil do Estado não se verifica nesse tipo de situações. Ok. A responsabilidade civil do Estado ocorre quando, por ato dos seus agentes, intencional ou não, haja um prejuízo causado ao cidadão ou ao indivíduo. Ok. Portanto, se nós estivermos na rua, era suposto haver luz. Não há luz. Quem te põe a luz é o Estado. Não há luz. Eu atropelo alguém, a responsabilidade não é do Estado. O Estado não concorre de maneira alguma. Não, porque aí há a responsabilidade do Estado, mas também é o concurso de responsabilidade do indivíduo. É aquilo que eu quero dizer, mas existe... Neste aspecto, dificilmente seria possível sacar responsabilidade ao Estado. Ok. Nesta circunstância específica. Ok, então, eu estou no hospital. Só que hoje é só casos práticos. Eu estou no hospital e estou a ser operado. E a luz vai. E eu morro. Aí já é. Ok. Eu estou no hospital. Eu tenho que comer às 6 da manhã, como ao meio-dia. E depois dá-se complicações. Eu morro. Nós temos aqui várias situações. Uma questão é a manutenção dos hospitais e o cuidado que se tem que ter com os hospitais. Neste caso da alimentação, pode concorrer a ação humana, que é... Ok, o enfermeiro Exatamente, e não... o enfermeiro, o médico ou há um outro auxiliar de enfermagem que tem a responsabilidade de dar o alimento aos pacientes. Ok, boa. Então há coisas que sim, outras que não. Tudo depende das circunstâncias. Por exemplo, na Constituição, a Constituição prevê o direito à manifestação. E eu tenho um espaço e não tenho água há 4 anos. Estou a preparar já a minha defesa. E não tenho água há 4 anos. E eu já fui à administração, já fui à PAU, as instituições responsáveis para me fornecer água, e nem ata nem desata. E eu pego e vou fazer a manifestação. É possível? É possível. O direito de manifestação está assegurado na Constituição como direito fundamental. Mas é preciso escrever uma carta para a polícia? É preciso informar as instituições que têm a responsabilidade de manter a ordem pública. Não tem que ser pedida autorização. Não é um direito que careça de autorização prévia. É preciso apenas informar as entidades responsáveis pela manutenção da ordem pública. E eu mando a carta, eu tenho que esperar uma resposta? Não. Então, sempre que a polícia diz, ou quando há uma manifestação... Seria desejável, por exemplo, que houvesse uma concertação no sentido de organizar, dizer onde é que vai a manifestação e perguntar se vão ou não beneficiar saber se vão ou não beneficiar de proteção, de segurança. Por exemplo, hoje por acaso houve uma manifestação em Portugal.
E houve a colaboração da polícia. das forças de segurança. Portanto, as forças de segurança não estão aí para reprimir, mas sim para organizar e garantir a segurança dos manifestantes, porque há pessoas que podem não gostar do facto de alguns estarem a manifestar. A manifestar. E como é que... já tiveste em alguma manifestação cá em Angola? Não, participei numa que não foi bem uma manifestação, foi uma vigília. A quando dos 15 mais 2? Dos 15 mais 2. Foi quando levaram com água? Não. Sim, eu não levei com água, eu fui a primeira, fui a segunda e depois na terceira fomos dispersados pela polícia porque disseram que a manifestação... A vigília era qualquer coisa, era anticonstitucional, ou foi usado uma justificação estapafúrdia, e pronto, teve lá a polícia com cães a dispersar as pessoas que estavam ali a fazer a vigília. Em oração. Não. Ok, então, mas isto dá a impressão que a polícia... No nosso caso, não está... Ou seja, a polícia está para defender as pessoas na manifestação, mas é as pessoas que não querem a manifestação. Eu estou-me a tentar... Vamos dizer, teoricamente, a polícia deve estar ali para garantir a segurança, a ordem e a ordem pública. É o que a polícia deve fazer. Mas parece-me que aqui em Angola há uma aversão às manifestações. Eu não sei se o Tiago se lembra, há coisa de 2 ou 3 semanas, houve uma manifestação contra a violência contra a mulher. E os manifestantes, ou violência da polícia, que era uma manifestação, uma simples manifestação, uma manifestação pacífica, que não tinha nenhum teor político. E os manifestantes foram agredidos, foram presos, e a manifestação foi dispersa. E quando é uma manifestação de apoio ao discurso do Presidente, também há esse tipo de coisa? Ou as pessoas que apoiam o discurso do Presidente sabem se comportar e nós é que não? Não, do que eu tenho visto há uma adesão de todas as instituições a este tipo de manifestações. O que isso nos diz? Isto nos diz que as instituições do Estado estão claramente a servir um dos lados da equação, um partido e a descurar os outros todos, e não só todos os outros, como também a própria sociedade civil. Ok, então quando as pessoas, mediante esses factos, as pessoas depreendem que a polícia é partidária, não é à toa. É porque ela toma sempre partido de um partido. Tem a sua razão de ser. Né? Sim. Portanto, nós temos aqui um problema que até a nossa polícia republicana não sabemos bem que república é essa. Sim. É um bocado nisso, né? Ok, mas já é possível processar o Estado. Há umas semanas, falava-lhe sobre isso, a semana passada, tive aqui o professor, sociólogo, advogado e comentador da TV Zimbo, Balixionga, e discutíamos sobre quadros qualificados. E eu defendo... Quadros ou molduras? Não, na altura falávamos de quadros. As molduras não estão cá, eram os quadros mesmo. E eu acho... Não, é que os quadros depois que imigram passam a ser molduras. Molduras, pois, e a maior parte dos filhos dos ministros. Sim. Mas não é sobre isso, eles depois voltam. Aí eles foram molduras e depois vêm para quadros. E a propósito disso, eu acho que como nós estamos com muitas dificuldades, condições para trabalhar, do modo geral, eu não acho que nós consigamos ter quadros qualificados. Porque por algum motivo não vais conseguir mostrar as tuas qualificações. Não é cedo nem é tarde, eu tenho aqui uma advogada, aliás, professora, advogada, sócia, portanto, já um nível... eu estou mediante um quadro qualificado, definitivamente. E, portanto, eu estava errado. Mas a minha pergunta é, há condições, é possível exercer
a função de advogado ou o direito na plenitude, ou 50%, nem preciso de ir para a plenitude, porque 50%. Tem sido cada vez mais difíceis. Tem sido mais difícil? Tem sido cada vez mais difícil. E tem sido cada vez mais difícil, repara, porque a advocacia é uma parte de um todo, não é? Se tudo o resto não funciona ou funciona de forma deficiente, a advocacia não vai funcionar melhor. E para a minha área, a área em que eu desenvolvo ou tenho desenvolvido atividade nos últimos 15 anos, interessa, por exemplo, um mercado a florescer, um mercado a fervilhar, um mercado com vários players e a entrada de vários players no nosso mercado. E tem sido cada vez mais difícil convencer investidores estrangeiros a vir a Angola. Não é que não seja rentável, é rentável, mas o ambiente de negócios não é seguro. E se não há segurança, as pessoas relutam muito em investir. Eu agora estou a ouvir quase que o contrário do que eu ouvi a semana passada. Então vou ter que perguntar um bocado, vou ter que ir um bocado mais longe. Por exemplo, o facto do nosso atual presidente, juiz-presidente do Tribunal Supremo estar sob investigação ou pelo menos haver suspeitas de atos, é motivo para alguém que está lá fora a pensar em vir investir em Angola e dizer se calhar deixem-na ver como é que isso acaba, ou não? Não é só o juiz-presidente, é todo o sistema judicial e todo o conjunto de decisões que são produzidas. Se fosse só o juiz-presidente, era o menor dos nossos problemas. E não estou a falar só do sistema judicial, estou a falar de toda a burocracia envolvente ao ambiente de trabalho, de negócios. É claro que as suspeitas sobre o juiz-presidente, se fosse eu e se eu tivesse essa competência, eu pedia demissão, não é? Pedia demissão, porque se há uma investigação, é óbvio que aquela pessoa, ou se há suspeitas, eu não sei se há ou não investigação, mas é óbvio que, aliás, foi o que fez o doutor Rui Ferreira, porque o doutor Rui Ferreira pediu demissão, pediu demissão do cargo. Portanto, acho que seria aconselhável ter uma atitude desta natureza. Sim. Mas depois, se olharmos para o nosso histórico, nós não temos muito essa cultura de nós gostamos mesmo é que nos expulsem, né? Nós não temos muita cena de ter vergonha na cara. Olhando um bocadinho para a nossa história, sim. Nós não gostamos muito de... vais ter que me empurrar, vais ter que me engolir até ao fim, né? Sim. Que engraçado. Nós tivemos agora 12 episódios recentes, né, que foram mais do que comentados nas redes sociais e nas plataformas de notícia, nas plataformas digitais. Num outro país levariam a demissão das pessoas que proferiram aquelas afirmações, não é? Exatamente. Ou a autodemissão ou a demissão do chefe do executivo. Do executivo. Ainda bem que foste aí. Tu trabalhaste foi um estudo, deduzo, sobre a corrupção em Angola no tempo de Zé Eduardo. Sim. Achas que no tempo de Zé Eduardo havia mais decoro? Eu acho que provavelmente sim. Eu acho que havia menos descaramento. Havia menos descaramento. Não sei se haveria menos corrupção, mas acho que as coisas não eram feitas tão a descarada. Tão a descarada. E para nós chegarmos a este nível,
Portanto, porque já era mau no tempo de Zé Eduardo. Eu não sei a conclusão do teu estudo, mas eu tenho a impressão que aquilo já era... Era muito mau, só que era uma coisa concentrada num determinado grupo de pessoas. Hoje isto espalhou-se por todas as zonas da sociedade.